Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui mais uma quinta-feira com mais um pouquinho de reflexão e de leitura aqui no Quinta com a Palavra, continuando as leituras e as reflexões do livro de Provérbios, capítulo 28, hoje falando sobre os versos de 6 a 10, né? Eu gostaria de convidar você a partilhar dessa jornada aqui comigo nessa noite, fazendo a leitura e a reflexão de forma pausada, como nós temos feito nesse último ano. Se você tiver com a sua Bíblia, abra neste momento, acompanhe comigo, mas se não tiver, não tem problema. Nós faremos as leituras, as considerações, tanto dos versos como das referências paralelas de uma forma calma, tranquila e pausada. Então, livro de Provérbios, capítulo 28, versos de 6 a 10. E o verso 6, ele fala assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. E como referência paralela, nós temos ali ainda em Provérbios, mas no capítulo 19, verso 1, que fala que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios, capítulo 28, verso 18, também como referência paralela, fala que o que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. E é uma reflexão pra gente, né? É uma reforço, na verdade, uma demonstração pra gente de que andar em retidão, andar com uma conduta, né, de integridade é muito mais valioso do que qualquer bem ou acúmulo de bens. E veja, também não existe uma ligação direta que alguém que seja muito próspero seja assim íntegro, né, e ande em retidão. Assim como não existe uma garantia daquele que está em situação de pobreza e de humildade também seja íntegro ou reto. Mas a importância de que, desassociando essas coisas, né, é que o que anda em retidão, o que anda em integridade, ele é muito mais valioso e ele tem em si mais valor do que qualquer uma riqueza material que ele possa acumular, né? E ter um coração perverso, seguir os caminhos em desacordo com a palavra da verdade, com os valores do Senhor Jesus, é pior do que a pobreza, é pior do que qualquer outro defeito, mesmo para alguém que possui excesso de bens. O verso 7 fala ainda: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Como referência paralela, Provérbios 29, verso 3 fala que o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Porque é uma ênfase para a gente de que as nossas consequências, que nós teremos consequências das nossas escolhas na vida, né? Demonstrando para a gente que a sabedoria e a retidão, a consequência delas são honras, mas a má companhia, a vida regada de prazeres, o desregramento, né, em relação a tudo que é necessário realizar na vida, consequentemente serão pagos com vergonha e desonra. O verso 8 dessa noite, ele fala ainda: o que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Jó, como referência paralela, no capítulo 27, no verso 6, fala que a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. E no verso 17 desse mesmo capítulo fala: ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ainda como referência paralela desse verso, ainda no livro de Provérbios, mas no capítulo 13, verso 22, está escrito que o homem de bem, ele deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Eclesiastes, ainda como referência paralela também, capítulo 2, verso 26, fala que porque o homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito, porque a consequência da má semeadura, a consequência da semeadura em perversidade, a consequência de uma vida fora dos padrões celestiais e ainda sendo alimentada por ganância e por exploração financeira,
acabam resultando sim em riqueza. Não é que as escrituras estão dizendo que não. Sim, mas essa riqueza, ela vai ser, no final, ultimamente, destinada a um bom destino. E não necessariamente com aquele que tanto esforço e empenho fez para ajuntar. Provavelmente vai para os mais necessitados. Veja, esse acúmulo de 3 versos até aqui podem dar, para um olhar mais desatento, né, essa noção de que o rico é mau e de que o pobre é bom. Há pessoas que carregam esses valores, principalmente na nossa sociedade, de que aquele que tem prosperidade, ele é ruim ou ele fez algo mal. E na verdade, o que a Bíblia condena é o apego e a ganância aos bens materiais, né? O excesso de amor pelas coisas que são terrenas, porque essa escritura nos ensina que essas coisas terrenas são perecíveis. Elas são apenas recursos momentâneos que nós temos aqui, mas principalmente o acumular de bens e de riquezas com base no prejuízo a outro, como por exemplo nesse verso 8 a gente viu, com usura, que nada mais é. A usura você é os juros, né? É o ágio. Você empresta o dinheiro para alguém em troca de uma porcentagem de juros. E isso por si só, aos olhos do Senhor, não é adequado, né? É como se nós estivéssemos falando do direito, é ilegal. É ilegal porque você está lucrando com a necessidade do outro, lucrando com o momento de dificuldade do outro. E é um dos motivos pelo qual o Senhor não se agrada. Mas veja, nesses 3 versos, alguém pode construir uma ideia errônea de que o que constrói uma prosperidade, ele é mau, e o que anda em simplicidade e humildade é bom. Mas, na verdade, o que o Senhor vem nos exortar nesses 3 primeiros versos é que aquele que anda na sinceridade, ele tem em si uma maior riqueza do que aquele que anda na perversidade, né? E a sua maior riqueza não é a capacidade daquilo que ele ajuntou na terra, e sim o seu valor, a sua integridade, a sua moralidade, a sua sinceridade de buscar a sabedoria, o guardar, né, o guardar de seguir o bom caminho, o guardar de seguir os bons preceitos, o guardar dentro de si os bons valores e buscar executá-los é riqueza maior do que qualquer bem. E esses exercícios por si só, eles já demonstram pra gente, né, que maior valor tem o ser do que o ter, conforme as escrituras do Senhor. Maior valor há em ser aproximado do Senhor do que possuir todas as coisas, porque aquele que possui todas as coisas, ele possui amor por possuir todas essas coisas. E, consequentemente, o amor dele pelas coisas vai ser maior do que o amor ao Senhor. Mas aquele que anda em sinceridade, buscando a sabedoria, confiando no Senhor, buscando o caminho da integridade e da justiça, ele não vai conseguir depositar o seu amor nas coisas, né? Ele vai depositar o seu amor no Senhor, e todas as outras coisas lhe serão recursos destinados para que assim ele possa viver com dignidade e até deixar para a sua posteridade, né? Aí, na continuidade, verso 9, ele fala assim, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua ação será abominável. Mais um pouco para reforçar a necessidade do caminho de entrega e de submissão à verdade, à integridade e à justiça. Como referência paralela a esse provérbio 9, Provérbio capítulo 15, verso 8 fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. Zacarias capítulo 7, verso 11 fala: eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Porque assim, né, veja, desobedecer ao Senhor é uma coisa, ouvir e não obedecer é uma coisa, rejeitar a palavra do Senhor, rejeitar a bênção do Senhor, que é a salvação, rejeitar tudo aquilo que o Senhor estende e concede de demonstrar um caminho de libertação e de salvação, faz com que assim as suas orações não sejam ouvidas, as suas súplicas não sejam ouvidas, porque o Senhor, ele não é, eu costumo dizer, um gênio da lâmpada. Ele não está para atender os nossos dias de necessidade, não é como nós costumamos ouvir na igreja, não é um iFood que você só chama quando precisa e não tem responsabilidade alguma. Na verdade, nós temos muitas responsabilidades. Então, é uma ênfase aqui, né? Que aquele que, além de desobedecer ou
desobedece ou se recusa em escutar a palavra do Senhor, a verdade declarada, né, e ser assim liberto e alimentado por ela, faz com que até as suas orações se tornem, por exemplo, detestáveis ao Senhor. Porque se assim você não o conhece e assim você não tem relacionamento com Ele, como pode Ele adentrar o seu coração e realizar as coisas maravilhosas que Ele tem para você? O Senhor, Ele não é um produto para a gente selecionar e usar conforme a nossa necessidade. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas e poderoso, extremamente poderoso. E o verso 10 fala ainda: o que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Como referência paralela a Provérbios 26, capítulo 26, verso 27, fala que o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Mateus, capítulo 6, verso 33, ainda exorta, avisa, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um alerta para nós de que todos aqueles que tentam corromper ou desviar as pessoas do seu bom caminho, dos caminhos do Senhor ou do caminho do bem, elas não vão sofrer as consequências dos seus próprios atos. E muitas vezes aquilo que elas estão construindo para afastar a pessoa é justamente aquilo que vai servir de próprio laço para ela. É como ela construísse o seu próprio laço, a sua própria dificuldade, né? Mas aqueles que permanecem corretos e leais encontram no Senhor tudo que lhes é suficiente para seguir e prosseguir. A palavra do Senhor fala muito sobre resistência, porque nós confiamos e conhecemos no Senhor, então nós passamos a compreender que não somos nós que lutamos por nós mesmos, resolvemos todos os nossos problemas, mas isso não nos dá espaço para a gente ficar omisso. Não, a gente não fica de braços cruzados. Em tudo nós nos movimentamos, mas a nossa primeira ação é confiar no Senhor, é buscar no Senhor a justiça e sabendo e tendo a certeza plena de que Ele nos atende, Ele nos socorre e Ele nos guarda de todo mal. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos com mais algumas leituras e reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.